Nesse exato momento, o Oriente Médio está prendendo a respiração. Um conflito que vem se arrastando há décadas entre Irã e Israel, com os Estados Unidos bem no meio do furacão, parece que finalmente chegou no limite. As ameaças agora são abertas, os movimentos militares são reais, a gente pode estar à beira de uma explosão que vai redesenhar o mapa do poder no mundo todo. Para entender como a gente chegou nesse ponto e, mais importante, para onde tudo isso vai, a gente precisa decifrar as peças desse xadrez. Vamos começar com a ameaça que deixou todo mundo em alerta máximo. Isso aqui não é papo de diplomata, não. É um ultimato preto no branco. Uma declaração direta do Irã dizendo que qualquer ataque americano vai gerar uma retaliação imediata e devastadora contra Israel. O recado é brutalmente claro. Existe uma linha no chão. Se cruzarem essa linha, o resultado é uma guerra regional total, onde um único erro de cálculo pode botar fogo em tudo. A faísca já está acesa. Tá, mas por que um conflito a milhares de quilômetros daqui afeta o nosso bolso e economia global? Por causa desse número aí, 20%. Pensa só, 1/5 de todo o petróleo do mundo passa por um corredor bem estreito que é controlado pelo Irã, o Estreito de Hormuz. É basicamente a veia principal da economia mundial. A ameaça de fechar esse estreito é a arma nuclear econômica do Irã. Um bloqueio, mesmo que por poucos dias, faria o preço do combustível que a gente usa disparar e poderia jogar o mundo todo numa crise. É a carta na manga que o Irã tem para atingir os inimigos onde mais dói. Mas para a gente entender por que um regime faria ameaças tão extremas, a gente precisa olhar para dentro de casa, lá no Irã. Aquela imagem de um governo forte, unido, que eles tentam passar para o mundo, esconde uma realidade bem diferente. Por trás das cortinas, a fortaleza está cheia de rachaduras. E aqui a gente vê essa rachadura com todas as letras. De um lado você tem o presidente, o Pezeshkian, admitindo publicamente, o que é raríssimo, que o regime compartilha a culpa pela crise. É uma tentativa desesperada de acalmar os ânimos. Só que do outro lado está a turma da linha dura, o líder supremo e a guarda revolucionária, a IRGC, dizendo que os protestos não passam de uma conspiração estrangeira. É um governo em guerra com ele mesmo, enquanto o país inteiro pega fogo. E nessa briga interna, adivinha quem está ganhando? A força bruta. A guarda revolucionária, que é a ala mais radical e fiel do regime, tomou as rédeas da situação. Quando eles dizem que a segurança é uma linha vermelha, a tradução é bem simples. Acabou a conversa. A porta da negociação foi fechada. A resposta para a crise não é mais política, agora é militar. E isso leva a gente a um dos sinais mais assustadores do desespero do regime. Existem relatórios de inteligência, que ainda não foram 100% confirmados, mas que sugerem que o Irã pode estar contratando milícias do Iraque para reprimir os próprios cidadãos. Para e pensa no que isso significa. É um governo que desconfia tanto das suas próprias forças armadas que prefere pagar gente de fora para atirar no seu povo. Isso é sintoma de um nível de paranoia terminal. Agora, vamos dar um zoom out, sair um pouco das ruas de Teherã e olhar o tabuleiro geopolítico completo, porque essa agressividade toda do Irã não acontece do nada. Ela está vindo justamente num momento de fraqueza histórica, em que os aliados do Irã na região e no mundo estão se desfazendo. Aquele famoso eixo da resistência, que é a rede de grupos apoiados pelo Irã, está em ruínas. O Hamas foi praticamente desmantelado em Gaza. O Hezbollah, que era o aliado mais poderoso, está isolado no Líbano, ainda mais depois que o governo parceiro na Síria caiu, o que cortou a estrada que eles usavam para receber armas e suprimentos. A capacidade do Irã de usar esses grupos para lutar por eles está no ponto mais baixo em muito tempo. E se a briga for direta um contra o outro? A realidade é brutal. De um lado, a gente está falando de caças F-35, a tecnologia militar mais avançada do planeta. Do outro, a Força Aérea do Irã é obsoleta, com aviões lá da década de 70. Só que o Irã tem um trunfo, um dos maiores arsenais de mísseis balísticos do mundo. Eles sabem que não tem como ganhar uma guerra convencional, mas com certeza podem causar um estrago inimaginável, uma verdadeira chuva de fogo antes de cair. Ah, e aqueles supostos grandes aliados? China e Rússia. Bom, são mais amigos de conveniência. A prioridade número 1 da China é a estabilidade para garantir que o petróleo continue chegando. Pequim não vai arriscar a própria economia por Teherã. E a Rússia, com o exército todo atolado lá na Ucrânia, não tem nem gente nem equipamento para ajudar numa guerra no Golfo Pérsico. No fim das contas, o Irã está perigosamente sozinho. Então, vamos resumir. A gente tem um regime rachado por dentro, isolado por fora e em desvantagem militar. A pergunta que não quer calar é: como esse jogo termina? Os analistas de inteligência estão trabalhando com 3 caminhos possíveis para o futuro próximo, o final do jogo.
Vamos então dar uma olhada em cada um desses futuros, do mais provável ao mais caótico, mas que, sinceramente, a cada dia que passa, parece mais possível. O cenário mais provável é também o mais sombrio. É a chamada opção Síria. Vendo que pode perder tudo, o regime dobra a aposta na violência. A Guarda Revolucionária usa força letal sem restrição nenhuma, a internet é desligada para criar um apagão de informações e o país vira uma espécie de Coreia do Norte. O regime até sobrevive, mas vai governar sobre as cinzas de uma nação, como um pária completo no cenário internacional. O segundo cenário é uma guerra curta e violenta. Imagina que o Irã cruza uma linha vermelha, ataca diretamente as forças americanas ou avança demais no seu programa nuclear. Em resposta, Estados Unidos e Israel lançam ataques aéreos cirúrgicos só em alvos militares e nucleares. O Irã, para salvar as aparências, contra-ataca com uma saraivada de mísseis, mas logo em seguida busca uma saída para evitar ser aniquilado. O resultado seria um choque agudo e aterrorizante para a economia mundial. E por último, o cenário menos provável, mas de longe o mais perigoso: o colapso em cascata. A repressão simplesmente não funciona, o povo não sai das ruas e, o ponto-chave, unidades do exército se recusam a atirar na população. O controle do Estado desmorona. O resultado? Um vácuo de poder, o risco de uma guerra civil sangrenta e a possibilidade de que o arsenal gigante de mísseis e o material nuclear do Irã caiam nas mãos erradas. Um pesadelo para a segurança do mundo inteiro. Tudo isso leva a gente ao ponto central de tudo. O que estamos vendo é um momento decisivo, um ponto de virada que vai definir o Oriente Médio por décadas. E a chave para entender o que o regime iraniano está fazendo não é o que parece na superfície. E aqui está o pulo do gato de toda essa análise. Toda essa fala agressiva, as ameaças nucleares, os mísseis, nada disso é sinal de força. É o rugido de um animal encurralado. É um regime que sabe que perdeu o apoio do seu povo, que seus aliados o abandonaram e que está economicamente quebrado. E não existe nada mais perigoso no mundo do que um predador com medo, encurralado e sem ter para onde fugir. Então, como a gente vai saber que a coisa está prestes a explodir? É só ficar de olho em 4 gatilhos. Primeiro, o retorno de um porta-aviões americano ao Golfo Pérsico. Isso é um sinal claro de que um ataque está sendo preparado. Segundo, qualquer sinal de deserção em massa no exército iraniano. Terceiro, a expulsão dos inspetores nucleares da ONU, que seria o último passo antes de correr para construir a bomba. E por fim, a prova em vídeo do uso de mercenários estrangeiros nas ruas. Cada um desses é um estopim. A verdade é que a situação atual é insustentável. O regime iraniano está preso numa armadilha que ele mesmo criou. Uma explosão é praticamente inevitável. A verdadeira questão que fica no ar é como ela vai acontecer. Vai ser através de uma repressão interna brutal, uma guerra externa limitada ou um colapso caótico e total? As peças estão se movendo. E para entender o próximo lance, antes que ele aconteça e não ser pego de surpresa pelas manchetes, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Num mundo tão instável, estar bem informado não é apenas poder, é a sua primeira linha de defesa.